Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Aura Podcast, aqui hoje, mais uma vez, aqui com o nosso grande amigo Pichoxó, produtor aqui, nosso craque das câmeras e da iluminação. Agora ficou bom, hein, Pichoxó? Ficou jóia aqui. Trazendo essas duas feras hoje com a gente aqui, mais uma vez, a honra de participar com a gente desse podcast. É um prazer ter vocês aqui, né? O Dr. Daniel Butros, grande amigo de muitos anos, né? Junto com Dr. Davi Cohen, que também é meu amigo. Somos contemporâneos de faculdade. Exato. Né? Exato. Muito legal. Vocês dois juntos são da mesma turma. Vocês são da mesma turma, né? Mesma república. Mesma república. Mesmo mesma quarto. Turma, mesma turma. Olha aqui, Caí. Cara. Calma, Olha, cara. Não, mas mesmo não. quarto e hoje um mastologista e um urologista aqui. Isso. Né? Olha que coisa, hein, cara? Vocês combinaram isso lá? No mesmo quarto? Eu já... Eu tenho respostas, mas não vai caber. deixa quieto. Não, gente, é um prazerzaço. Obrigado por vocês terem aceitado o convite de estar Eu aqui que com a agradeço. gente. Viu, Davi? Você é um prazer te receber aqui, cara. Obrigado, O Daniel também já esteve com a gente aqui anteriormente. Sempre é um prazer, Prazer uma também. honra. Né? Obrigado mesmo. Sejam muito bem-vindos à casa de vocês. Né? Bater um papo aí uma horinha pra gente descontrair, conversar. Lembrar de bons momentos, né? Velhos tempos, né? Você tá E é dando isso uns aí. insights aqui. Cara, você, me conta, eu vou falar um pouco com você agora aqui, que é um médico extremamente bem formado, um urologista conceituado aqui de São Paulo, né? Hoje, depois passa pra galera, depois no final a gente se atende, pra galera conhecer um pouco mais do teu trabalho, tudo. Mas eu queria entender um pouco, cara, desse movimento que está acontecendo, que eu também faço parte, obviamente, como médico também. Me considero um médico bem formado, um médico competente também, mas eu queria entender e conversar com vocês um pouco sobre esse movimento das mentorias médicas, né, que a gente está vendo, onde, num primeiro momento, a gente levantou muito a questão de... até um pouco de preconceito com relação a isso, dessa história de coach de internet, de mentorias em internet. E hoje a gente vê, obviamente que tem todos os caminhos, tem todos os tipos de pessoas e profissionais como qualquer área, mas a gente vê hoje que a gente está caminhando para um negócio realmente sério, como a gente não imaginava que pudesse ser, né? Uma coisa realmente transformadora, que vem ajudando a gente a completar a nossa formação profissional, né? Completar como a gente já pegando pessoas já muito bem formadas, como nós aqui, pessoas profissionais já consagrados, e que hoje falta um pouco de estrutura comercial, um pouco de estrutura, às vezes, de rede social. A gente ainda falta essa história que a faculdade de medicina falha um pouco com a gente na formação, né? Não entendendo que a gente tem um comércio na mão, comércio para fazer coisas boas, éticas, enfim, mas é um comércio, né? Então eu queria ouvir de vocês, né, de você primeiro que está aqui na minha frente falando aqui, o que você acha, o que te levou a fazer isso hoje, né? Como que você chegou também a pensar nesse caminho das mentorias médicas aí? Primeiro, obrigado aí pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Daniel, amigo de República. Você que eu reencontrei há pouco tempo, apesar de você não ter me reconhecido no primeiro momento, mas... sem mágoas, viu? Ah, tá bom, fica tranquilo. Não, eu percebi que foi sem mágoas, tanto que você tá aqui, né? Exato. E nos encontramos num evento de mentoria. Exato. Né? Eu acho que para explicar um pouquinho isso, eu vou contar um pouquinho a minha história da entrada na mentoria. Primeiro, só para explicar que se tem um cara que era cético quanto à mentoria, um cara que tinha preconceito, acho que eu era o presidente da liga de preconceito, né? Assim, o André tá aqui de prova. O André é o responsável que me fez entrar na mentoria. E assim, eu ouvia a palavra mentoria, eu já ouvia a palavra charlatão. Arrepiava os cabelos. Já. Arrepiava os cabelos. Acho que é muito pelo fato aqui que os charlatões chegaram primeiro, né? E eles... É o que você falou no outro podcast lá, né? Eles, como a gente tem que ficar... A gente ficou muito ocupado na nossa vida de se aperfeiçoar tecnicamente, cientificamente, para dar isso ao nosso paciente, a gente perdeu como se comunicar, né? Então, esses caras, eles tiveram tempo, como eles não têm o background que a gente tem, tiveram tempo de aprender a comunicação e como eles não tinham nada para oferecer, só comunicação, eles chegaram na frente e criaram esse estigma. Eu lembro que eu fui na casa o André me chamou na casa dele, né? E começou a falar da mentoria, né?
Da Empreendedoc, né? É isso, da Empreendedoc. Do Carlos Neto, que Carlos é Neto. um cara que eu honro em todos os lugares que eu vou. E Não, admiro muito, que é o meu mentor. Exato, inclusive. ele é um cara... Hoje Vou em dia honrar eu sempre. falo que é o... Né, eu conheço ele agora, que eu tô fazendo mentoria com ele. Um cara sensacional. E aí, eu saí do jantar, sério, eu saí com dó do André. Falei, puta, não acredito, o André é um cara super bem formado. Tá nessa loucura Caiu no tá nessa papo merda do de mentoria. cara, velho. Caiu no papo do cara. Eu não era tão íntimo do André, né? Falei, cara, na dele. Daí, Deixa ele, né? Deixa ele, se cara. lascar, né? Não, tudo bem, né? Mas daí ele falou, eu vou pedir pro Neto te ligar. Posso pedir pro Neto te ligar? Daí eu falei, por educação, não, claro, pede pro cara me ligar. Daí eu saí de lá e falei, pô, tomara que o cara não me ligue, né, cara? Você tava com medo, né? Já tava com medo, senão né? eu vou ter que dar um somebody love no cara, né? Não vou... Quarta-feira me mandou uma mensagem. Aí me ligou, aí a reunião foi meio morna, assim, muito mais por minha culpa, porque eu ainda aquele preconceitão, né? Aí passou o tempo. Aí Andrezão não desistiu de mim. Tava lá sofrendo, Mas aí chamou para outro jantar. Aí no outro jantar, a mesma coisa. Fiquei com aquela ideia, ele me explicou tudo, como funcionava. E só que ia ter o congresso, né, da Empreendedoc. Vai semana que vem lá no congresso. Daí eu fui no congresso. Daí eu fui no congresso com a cabeça assim, cara, eu vou lá, vou aprender os negocinhos e não vou. Mas então, isso aí tudo que eu tô falando durou uns 6 meses, cara. Então, aí eu fui entendendo... Criando consciência. E ele faz de uma maneira, assim, super transparente. E aí você começa a perceber que não é charlatanismo. Que, na verdade, é o que você falou, é uma falha de aprendizado nosso. Que é a falta de comunicação, né? Falta de gestão de consultório, né? Você não tem isso na faculdade, né? E hoje em dia você não... para você conseguir prosperar, e o que quer dizer prosperar? Não é ganhar dinheiro. Prosperar quer dizer você conseguir ajudar o maior número de pessoas possível. Com uma qualidade de vida. Com uma qualidade de vida. E você precisa ter essa comunicação, você precisa ter essa gestão, coisa que a gente não tem. E aí eu percebi que não é um charlatanismo. Hoje em dia eu faço a mentoria e, melhorou muito a minha vida em todos os sentidos. E digo mais, Daniel, ainda pode puxar o gancho para você aqui, cara. Eu acho que ainda além disso que ele falou, é mentalidade mesmo. A gente entender que a gente hoje é um empresário. Sabe o que acontece? Assim, o que eu vejo hoje... É fácil a gente olhar para alguém e falar esse cara é charlatão, mas acho que o problema está na gente. No julgamento excessivo de quem tem a medicina científica, sabe? É mais fácil olhar para alguém e falar que esse cara é charlatão, ele não presta, mas é difícil você olhar para você, que o seu negócio não está indo bem, que você é frustrado naquilo que você escolheu. Então, eu, depois de um bom tempo, eu passei a entender que não julgar é um bom princípio, tá? Não julgar é um bom princípio. E não quer dizer que eu vá concordar com as coisas, mas também eu começo não julgando. Então hoje, mesmo colegas médicos que fazem a medicina da qual eu não respeito, eu não julgo. E eu estou apto a aprender naquilo que você puder me oferecer e estou apto a poder te ajudar naquilo que for bom para você. Quando a gente olha para as pessoas e fala assim, esse cara é charlatão, o que está mostrando? Eu sou pétreo. Eu sou tão dono da minha verdade que é mais fácil eu desqualificar esse cara e não cair. Não é assim, não. O médico hoje precisa entender de maneira humilde que existem pilares que você vai precisar completar. Quando? A vida toda. A todo momento você tem algo para aprender. Todo momento. Eu já tive os meus preconceitos com as mentorias. Eu não sou mentorado, não faço mentoria, não dou mentoria. Mas eu respeito muito. Sabe por quê? Porque vocês dois estão envolvidos. Porque são médicos que eu respeito, que eu confio, que eu sei da formação humana e da formação catedrática, científica. Eu fui no doutorado do Davi, defendeu brilhantemente. O Davi é um cara brilhante, sempre foi um dos melhores alunos da classe. E eu fico feliz de saber hoje que ele fala assim, não, eu vou dar um passo para a minha humildade, porque tem muita coisa que eu preciso aprender, porque senão eu não vou conseguir exercer o meu brilhantismo. Eu sou brilhante, mas as pessoas
não me procuram, elas não compram o meu serviço e elas não entendem o que eu estou falando. E elas estão procurando uns caras que não têm a formação que eu tenho. O problema está neles? Não, o problema está em você. Você entendeu? Fazendo um adendo, Exatamente. isso aí, às vezes você chama o outro cara de charlatão, é um comodismo para você também. mas Você vai falar assim, ó, você não quer fazer nada, você não quer fazer nenhum movimento, aí você fala, é mais fácil você falar, ó, aquele cara é charlatão, eu vou continuar aqui não ajudando muitas pessoas, o meu negócio como tá indo, mas pelo menos eu tenho minha integridade. É uma desculpa, entendeu? Na Sim. verdade. Aí Para você não dar um passo a mais. E o médico é soberbo, né? O médico é, assim, a maioria dos médicos que tem formação muito alta tecnicamente, cientificamente, a gente tem uma soberba, né? A gente tem que entender isso, que tem que mudar um pouco Quando isso. João fala de Paulo, você aprende mais sobre João do que sobre Paulo. Quando você aponta o dedo para alguém e fala mal de alguém, você está denunciando muito mais quem é você do que aquela outra pessoa que não tem chance de se defender. É isso mesmo. Tá, então a primeira coisa que a gente precisa aprender é o seguinte: você quer comunicar em redes sociais, e eu vou ser bem sincero hoje, se eu tiver que dar uma sugestão para quem quer começar, não aponte o dedo para ninguém. Você não é melhor do que ninguém. Você defende uma bandeira. Eu defendo a bandeira da ciência. A ciência dá sempre certo? Não. Eu opero o câncer de mama, eu trato o câncer de mama. Dá sempre certo? Não. Então existem falhas? Sim. Então cuidado para apontar o dedo para os outros, porque automaticamente você está falando sobre você e as pessoas vão passar a apontar o dedo para você. Você tem que ser um cara aberto. Tem que ser um cara humilde. Sim. Eu tenho as minhas convicções da minha formação. Eu sei tudo. Muito pelo contrário. Eu tenho muito que aprender com você. Muito. O que você tem para me ensinar? Eu estou disposto. Eu acho que é a questão da gente diminuir um pouco, porque eu estou envolvido num centro universitário, eu tenho um currículo muito bom, robusto. A maioria dos médicos não vai ter o currículo que eu tenho. Não quer dizer que eu sou melhor que eles. É mais Eu só construí uma coisa que eu fui atrás e deu certo. Não, A palavra é humildade. Humildade. A gente tem que ter um pouco mais de humildade. E mesmo que você, até em alguns aspectos, seja melhor que essas pessoas, você tá num ambiente com outros profissionais, que nem a mentoria proporciona, você está conhecendo experiências diferentes, trocando ideias diferentes, tendo a humildade de saber que você talvez seja melhor dessa pessoa num ponto X, mas no Y ela é melhor que você. E quando você consegue ajudar essa pessoa a chegar nesse X que você é melhor que ela e ela te ajudar a chegar no Y dela, vocês estão se completando, vocês estão se ajudando. Sinergismo. Né? Então, esse ambiente que a gente está frequentando hoje de mentoria é um ambiente de pessoas realmente que pensam em ajudar os outros. Você está vivendo isso agora. Não. Você está vendo lá que não tem inveja, que não tem aquele um querendo competir com o outro. Pô, eu mesmo, eu sou cria da Empreendedoc, eu tenho uma mentoria concorrente, entre aspas, da Empreendedoc. Pô, que o Neto sentou comigo e falou, cara, você é um cara que tem potencial, tem carisma, sabe se comunicar, vamos montar uma mentoria para você. Você tem uma experiência empresarial na medicina ao longo de muito tempo, A mente do sucesso. cara é exatamente a mente que ele falou. Ele não está preocupado com o outro. O cara, ele... Faça o seu. Ele te ajudou a ser seu concorrente, o concorrente dele. Olha que isso. Sabe qual é a questão? Né? Você nunca vai ser concorrente dele. Exato. Porque você nunca vai falar mal dele. Exatamente. Essa é a questão. Todos os meus projetos eu tenho pessoas ao meu lado. Por quê? Porque sozinho eu não vou a lugar nenhum. Agora eu tenho pessoas tão legais, tão importantes que eu aprendo, a gente troca experiência, são pessoas que me defendem. Não estou criando concorrente. Quer criar o seu? Legal, cara. Cara, tu quer que dê tudo certo. Porque nós estamos juntos, nosso propósito é o mesmo. Tem mentorado para todo mundo. Claro que tem, cara, imagina, gente. Isso aí é isso, exatamente, é um mercado gigantesco, uma coisa. Só que é uma coisa nova, realmente, né? Que a gente tem que tomar alguns cuidados mesmo. É isso né? que eu ia falar, assim. Tem coisa que a gente tem que dar umas filtradas, tem coisa que a gente tem que dar uma separada mesmo, né? É o que a gente estava comentando em off aí. Que os charlatões chegaram antes. Então tem muita coisa. Como em tudo, né? Como em tudo, né? Então, assim. Os caras são vivos, velho. Então você tem que. Você quer. Então, acho que as duas mensagens têm que ficar. Primeiro, mentoria não é igual a picaretagem, né? Então, existe mentoria séria, né? Que vai te fazer ser uma pessoa melhor em todos os sentidos. E aí você tem que ver. Como é que você vê que essa mentoria é uma coisa séria? Então você tem que ver quem que é o mentor, se ele tem background científico, né? Porque não adianta... O que entrega, né? Exato. Porque assim, pô, picareta tem médico, tem engenheiro, tem arquiteto, tem produtor, tem tudo, cara. Picareta tem em todo lugar. O cara consegue chamar pra lojinha, mas não tem nada para vender na lojinha. Você não pode qualificar um nicho todo como picareta, né? Exato, então, exatamente. Isso aí tem tudo. Tem uma variação gigante de pessoas mesmo, né? E o problema é que, assim, essas pessoas, elas acabam dando como se
todo mundo fosse, né? Assim, todos os políticos são ruins? Não, claro que não. Não pode generalizar. É que os ruins são famosos. É, assim, os mentores, as mentorias, é que os caras que melhor se comunicam, geralmente eles recebem esse espaço de calma, a gente tem que tomar cuidado com o julgamento, cara. Assim, eu continuo dizendo, aquele cara que a gente acha que o cara é picareta, talvez ele seja picareta sob a minha ótica, mas ele vai conseguir fazer bem para alguém. Você entende que a sua bagagem é muito grande. Alguém para mentorar esse cara aqui, o cara tem que ser muito grande, porque ele é grande. Só que tem pessoas que não têm a bagagem que o Davi tem. Tem bagagens muito menores. Se basta um cara... voltando a questões, você não precisa... Você nem sempre vai aprender com as pessoas que você julga que são melhores que você. Porque senão isso vai te fazer olhar só para quem brilha. E não é assim que funciona. Você pode aprender com pessoas muito mais simples. E geralmente a gente aprende com elas. Então... E às vezes muito mais. Sim, muito mais. Porque não é só sobre sucesso. É sobre fracasso também. Quando você ensina as pessoas na mentoria, quando você compartilha a experiência, às vezes é mais importante você compartilhar os seus fracassos do que suas vitórias. Entendo. Né? E isso faz as pessoas crescerem muito. Quando as pessoas olham para você com admiração, como algumas pessoas olham para mim, olham para você, né? Olham e veem que você também fracassou em alguns momentos, as pessoas começam a te admirar mais. Fala, cara, esse cara se esse cara chegou onde ele tá e ele fracassou nesse caminho, então, cara, eu tô no caminho certo. Né? Então você traz um conforto às vezes para essas pessoas, você traz um acolhimento para isso. Não é só você chegar lá e falar, tudo é sucesso. Porque não é tudo sucesso, cara. Não é tudo 100% bem feito. Não é. Até hoje eu tenho falhas. Você acha que eu sou um super vendedor nato? Que eu ligo para os caras e vendo? Cara, não sou. Eu tenho meus bloqueios, minhas crenças limitantes. Eu venço isso todos os dias. Né? Para mim, eu tenho minhas dificuldades. Por exemplo, gravar vídeo, que a gente estava conversando aqui antes também, em internet. De um tempo para cá que eu comecei a me soltar. Também comecei a falar, comecei a entender que a gente tem que ser a gente mesmo, autêntico, né? Explicar da forma que a gente acha que tem que ser, uma coisa científica, obviamente, mas do nosso jeito, que nos torna único, né? Sem produções hollywoodianas. Então, aí vem uma questão importante que eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, né? É a maneira que você se vende. A soberba que acaba trazendo essa ideia de que as pessoas são mal intencionadas. Porque geralmente hoje, eu vou voltar sempre na história do relógio, né? Eu não estou falando mal de relógio, entendam isso. Mas hoje as pessoas acham que colocar um relógio de marca, porque as pessoas... Você tem dois tipos de pessoas que usam relógios caríssimos. Aqueles que têm muito dinheiro, que eles simplesmente estão com o relógio para ver horas, e aquele que tem um relógio, o cara anda assim, ele põe por cima do terno para mostrar o que ele tem. As pessoas acham que vender sucesso é vender o quanto rico você é, o quanto dinheiro você tem. Não é. Não tem como. Porque eu nem sei se você tem tudo aquilo que você está falando. Eu nem sei se esse relógio que você tem é seu. Eu conheço gente que usa relógio que não é dele para gravar. O cara que filma dentro de carro que não é dele. As pessoas começaram a entender que para você ser mentor, você tem que ser o cara que mais ganha dinheiro. Não. Dinheiro é um dos princípios importantes. Eu quero saber quanto digno você é. Eu quero saber o quanto você sofre. Eu quero saber o quanto você estende a mão. O quanto você gosta das pessoas. Quanto você serve, né? Como você tropeça. Você tropeçou como? Como que você faz? É isso que eu quero saber de você. Tem uns caras que alugam um cockpit de avião. Você já viu isso aí? Cockpit de avião falso, assim. Eu acredito. Pra gravar. Pra gravar? É? Não, mas eu acredito. Mas você assim, só conhece esses caras. Mas tudo bem. É verdade. Mas eu posso falar uma coisa? De verdade. Eu não vou julgar. Mas pra mim não serve. Não vai servir pra mim. Porque nem que o avião fosse seu. Eu não quero esse avião. Não é isso que eu estou buscando. Sabe, a gente conversa muito sobre isso, cara. E esse é um dos problemas. Vou falar o que eu acho mesmo aqui, que eu penso, e eu já falei isso abertamente para todo mundo lá. É um dos problemas que eu vejo com a história de você focar muito na parte da grana da história. Porque assim, a grana ela tem que ser consequência. Todo mundo adora dinheiro, cara. Se eu falar para você que eu não gosto de dinheiro, eu estou mentindo. Eu não sou hipócrita de falar que dinheiro não traz felicidade. Isso é mentira, traz felicidade sim. Você ter dinheiro. Só que, cara, não existe dinheiro a qualquer custo. Não é a coisa principal, não é o pedestal da tua vida, é o dinheiro, não é o objetivo maior. Se as pessoas não entenderem isso, e muitas vezes as pessoas vendem isso, né, a imagem de que o mais importante é o que você tem. Não é. O mais importante é o que você faz. É a pessoa que você é. E quando você realmente transforma uma pessoa, quando você realmente entra de cabeça para servir, para fazer o teu objetivo acontecer, o dinheiro acontece, de verdade. Só que para a pessoa... São poucas pessoas que entram num negócio pensando nisso. Eles pensam ao contrário. Eles pensam, isso aqui dá dinheiro, eu vou fazer. Né? Isso aqui, a medicina dá dinheiro. Tá cheio de faculdade de medicina, tá cheio de médico formando aí.
Em todo lugar é isso. Pô, agora parou de dar dinheiro à medicina, agora tá dando dinheiro mentoria. Vou fazer mentoria. Assim. Agora passou. Cara, isso é fútil. Isso aí é... Você não precisa ensinar como é que você compra o relógio. Você tem que ensinar como é que você vê horas. É isso. Você entendeu? Exatamente. Você tem que, eu não quero saber, eu não quero usar o relógio que você tem. Eu quero saber como é que você chegou nisso de maneira honesta e ética. É isso que eu quero saber. São coisas diferentes. As pessoas querem vender a riqueza hoje. Cara, eles se vestem todos iguais. Parece que virou um estereótipo. Para mim, não me compra, não consegue, não vai atingir. Porque não é isso. Mas eu não estou julgando esse cara. Vai chegar no momento, tomara a Deus que você vai chegar num momento tão grande e falar assim, puta, não era isso. Não era isso que eu queria. Eu acho que o que a gente está falando é de propósito e visão, entendeu? Então, cada um tem que ter o seu propósito e tem que ser a visão, né? A visão, no meu modo de ver, não tem que ser dinheiro, entendeu? A visão é você servir o outro. Esse é o seu propósito, né? E onde você quer chegar é eu ajudar quanto mais pessoas eu puder. Sim, só que para isso ser sustentado, você tem que ter conforto. É isso. Você tem que conseguir pagar o boleto da sua filha e saber aquilo que você quer, porque chega uma hora que cansa. Claro. Toda benfeitoria cansa se você não o processo só é sustentado se você tiver remuneração para isso. Claro. Porque não tem como. Então, assim, o seu propósito tem que ser bem organizado para que tenha a parte financeira, a parte da felicidade, da paz, da dignidade e servir ao próximo. Ter tudo junto. Claro, senão não vai para frente. É um negócio como qualquer outro. Você tem que ter isso como... Você vê, é que na verdade, eu entendo o que ele está falando, assim, você tem toda a razão também, obviamente, que sem o retorno financeiro a gente não consegue continuar um negócio, nenhum negócio, na verdade, né? Mas realmente, eu vejo hoje um movimento, né, ruim em alguns lugares que a gente está falando isso. Por exemplo, na Empreendedoc, tanto no Aura também, que a gente tem a mentoria que a gente espelha, né, a Empreendedoc, por exemplo, cara, a gente toma muito cuidado com isso. A gente toma muito cuidado com isso, porque a ideia das mentorias, tanto do Aura quanto do Neto, é a gente trazer prosperidade para o médico, qualidade de vida, a gente trazer uma melhora do trabalho do médico na parte comercial, financeira. Só que isso não é passando por cima de tudo e de todos e fazendo de qualquer jeito. Não. É ensinando para o médico que ele tem que melhorar o serviço dele, talvez servir mais as pessoas, talvez entregar muito mais do que ele entrega hoje, né? Se dedicar mais àquele paciente, àquela pessoa, para ele também receber um retorno financeiro maior. Né? Então, e aí quando você consegue receber esse retorno financeiro maior, você consegue prosperar mais, você consegue muitas vezes ajudar outras pessoas que não tenham condição, né? Você consegue ter um braço diferente, por exemplo, ele trabalha no SUS, até hoje pretende não sair, como ele já deixou claro aqui pra gente. Eu hoje tenho uma clínica particular e eu tenho um dia na semana que eu atendo só filantropia, eu atendo só pessoas sociais, eu atendo um dia lá que eu não cobro de ninguém. Né? Obviamente passa por uma triagem também, que tem você sabe bem como é que funciona, né? Tem cara que aproveita. Mas a gente seleciona algumas pessoas e eu atendo socialmente, porque hoje eu posso fazer isso. Eu posso abrir mão de um dia da minha semana para atender uma galera social, para ajudar de verdade. Né? Pô, isso também me traz gratificação, me traz felicidade, me traz retorno também da profissão, né? Me traz as raízes da medicina, no que eu fui fazer medicina. Né? Eu acho super importante. Isso né, é fundamental. Eu também trabalho no SUS, faço ali no Instituto do Homem, né? Até a gente criou... junto com outras pessoas lá, o Instituto de Andrologia, né, e Medicina Sexual do Homem. Então, só paciente do SUS e sou que nem o Daniel. É uma coisa que eu não pretendo largar, a não ser que me demitam, né? É difícil, hein, cara? É difícil, hein? Ainda mais um cara competente igual você. E se acontecer também, tudo bem. Né? Tudo bem. Também fez seu papel por um tempo. Da vida. Tudo bem, eu já tô lá há 16 anos. Eu também não sonhei a vida inteira estar no Corinthians e não imaginava que ia pedir demissão depois de 2 anos. Não, mas cara, isso é uma outra coisa, acho que é tão valioso isso que estão falando. A gente precisa entender que aquilo que um dia você quis muito, talvez você não queira mais. É dinâmico, o negócio é dinâmico. E tudo bem. Mas um dia eu jurei que eu não queria sair de lá. Mas um dia você não é hoje, meu amigo. Já mudou. Hoje você não quer mais, não faz mais sentido. Ok, tranquilo, fica se julgando. Tranquilíssimo. Não, mas um dia eu falei mal de mentoria, hoje eu sou mentor. Tudo bem, cara, isso mostra só que você evoluiu. Isso não mostra que você andou pra trás, mostra que você andou pra frente. Eu sou super bem resolvido com relação a isso. Cara, que legal. Não, e pra um monte de coisa. Cara, sabe uma história muito, muito maluca? Assim, o dia que o Pichoxó tava comigo, inclusive a Renata e tal. O dia que eu pedi demissão do Corinthians foi um dia ruim pra mim. Né? Porque eu tentei levar até onde eu não aguentava mais,
né? Eu não conseguia mais porque eu não gostaria de pedir demissão no final do ano. Queria acabar pelo menos um ciclo e tal. Mas eu não consegui, teve um estopim lá que eu acabei pedindo demissão, né? E de manhã saí do Corinthians com a cabeça transtornada, com o repórter me ligando, eu no carro os caras me ligando do Globo, na Globo, aquela confusão toda, fazendo entrevista pro Neto, para não sei quem. E fui encontrar com eles para gravar 2 episódios de podcast, igual a gente tá fazendo hoje aqui, né? No estúdio para gravar 2 episódios. Você imagina a minha cabeça para chegar lá, resetar tudo, parar e fazer um podcast, entendeu? Sim. E eu consegui fazer, cara. Eu consegui separar rapidamente a história toda num momento de emoção grande pra mim. Cara, também. mas eu vou te falar, acho que você deve ter feito e muito bem, porque você deixou uma tonelada no Corinthians quando você saiu. Porque quando você decide pedir demissão, você deve ter levado até o momento que você não conseguia mais suportar essa carga. Sim. E quando você deixou lá, tudo bem. Não é um dia feliz, mas é um dia leve. Então as decisões precisam ser tomadas de maneira muito sustentadas, porque mesmo que você não esteja feliz, você esteja em paz. Isso é uma palavra importante. Você tem que estar em paz. Eu tenho certeza absoluta que esse dia que você gravou, você estava em paz, cara. Tá. Você sabia que felicidade é uma coisa, paz é outra. Não, eu não estou feliz porque eu saí de um serviço que eu gosto. Eu não estou feliz porque um monte de gente vai me julgar. Cara, mas eu estou numa paz porque eu estava me corroendo isso. Sensacional. Por que a gente tem que viver, né, nesse transtorno? É por isso que cada vez mais eu falo, cuidado em apontar o dedo para alguém, porque um dia talvez você esteja no lugar dele e você vai ter que dar satisfação. Cuidado. Ainda mais hoje em mídias sociais que você fala um monte de coisas, as coisas ficam gravadas, cuidado com as coisas que você fala. Porque um dia você vai ter que, talvez, refalar. E isso vai doer em você. Não julga. Aquilo que você não concorda, guarda pra você. É isso. Tem razão, tem toda razão. É que às vezes a gente faz no ímpeto isso aí, né, cara? No reflexo. É errado, ele tem razão. Ele tem que pensar mais antes de falar. Não julga, cara. Não julga. Não serve pra você, tranquilo, cara. E outra pergunta, né? Outra coisa. Quem somos nós para julgar também, exato, né? Só fez coisa boa na vida. Exato. É isso, entendeu? Não existe, né, cara? Óbvio. Isso. É tocar o seu e... É isso. Trazer para uma filosofia um pouco mais peregrina, né? Eu sei que não é o nosso foco, mas eu trabalho muito com o perdão, né? A necessidade do perdão. Eu te garanto que só precisa perdoar aquele que julgou. Que se você não julga, você não precisa perdoar. Porque não chegou no ponto de você apontar o dedo, né? Então, cuidado, cara. Cuidado com... Cara, eu não concordo com o que você fez comigo. Não, isso é problema seu. O problema é meu. Você tá falando isso você tem que resolver com você. Então, nós, médicos, cada vez mais eu falo, a gente carrega o doutor, que é muito grande, é muito soberbo. A pessoa não sabe seu nome e te chama de doutor. Você tem uma credencial que abre porta em qualquer lugar. Eu sou médico, o cara abre a porta. Isso vai te sustentando de maneira tão grande que você acha que você pode apontar o dedo para quem você quiser. Você pode apontar um dedo para um cara da medicina que a gente chama de picareta, falar que você é picareta. Só que esse cara talvez esteja trazendo muito mais conforto para as pacientes do que você que consulta ele 10 minutos no seu consultório. O consumidor final talvez esteja mais contente ali. Então, cuidado com o seu julgamento. Respira. Concordo plenamente, mas existe um outro lado da moeda também, eu acho. Que é aquilo, a gente tem que combater a má prática médica. Perfeito. Tá. Mas como se combate a má prática médica? Não é apontando o dedo, até porque você não sabe. Mas como é que você faz isso? É você se dedicando, é você se colocando no lugar do picareta, digamos assim. É um espaço que a gente tem que ocupar. Não é julgando ele, é você ocupar o espaço dele, entendeu? Isso. Com medicina de qualidade. E não é só medicina de qualidade, é comunicação de qualidade. É como que você vai levar isso para a população. Falar para a Dona Maria é uma só. Quando você fala... Eu tenho uma frase que não é minha, é do professor José Aristodemo Pinotti, que eu trouxe para a minha realidade. Com o bisturi eu curo uma mulher por vez, com a minha voz eu curo milhares. Comunicação. Nós temos hoje algo que é de graça. Abre o celular e sai falando. Eu posso virar e falar assim, esse cara é picareta porque esse cara não faz a medicina baseada em ciência. Ou eu posso virar e falar assim, talvez você não entenda o quanto é importante a ciência que a gente estuda para a sua cura. Porque uma conduta errada pode ser muito ruim para você. Isso aí é muito mais eficaz do que você apontar o dedo pro cara. E daí você pode continuar. E eu talvez eu peça desculpas para muitas pessoas que eu já atendi de maneira rápida e não dando a atenção que você precisava. Ganhei, cara! Eu não perdi, eu ganhei. Sem precisar apontar o dedo para ninguém. Exato. Foi muito mais eficaz. Claro, muito mais. Claro. Mas tem que ser isso, a gente tem que ocupar espaços mesmo com comunicação. É que esses caras começaram antes que a gente, e esses caras normalmente são bons comunicadores. Né? Então hoje a gente está uns passos atrás. Tem poucas pessoas de grande destaque com medicina séria. Tipo, o Daniel é uma delas.
Você tem muitos caras com destaque com medicina ruim. Então, isso demonstra o tamanho do espaço que tem à disposição. Exatamente. O palco é gigantesco, está mal... Tá mal distribuído. A gente chega a falar na mentoria, inclusive, cara, para os mentorados, que hoje chega a ser até uma obrigação social do médico sério estar em rede social. Eu tenho certeza disso, cara. Isso que uma você falou obrigação. é fundamental. Eu preciso retribuir à sociedade a chance que eu tive de estudar. É isso. Tá? Porque quando você se formou médico, você necessariamente atendeu 6 anos de SUS. O médico só aprende no SUS. O médico aprende com o paciente carente. Que é o paciente que um dia não vai conseguir pagar a sua consulta no seu consultório. Como que eu vou retribuir? Ou continuando a atender no sistema público, ou comunicando com essa população para que ela tenha acesso ao seu conhecimento, que é valiosíssimo. A ciência é valiosa. A dona Maria que te ajudou a se formar médico, você deve muito para ela. Respeito e cumplicidade. De que maneira? Comunica, leva a sua comunicação. Leva como é que é a saúde do homem, como é que eu vou prevenir um câncer de próstata. O quanto é duro você ter uma disfunção erétil. Sim, é importante, traga temas eu diria importantes. Que é uma obrigação nossa, né? Obrigação. É Você vê, você nossa. médico que está em casa vendo a gente, assistindo a gente aqui, é uma obrigação. Quando você não faz isso, você abre brecha para você acontecer justamente o que você critica muitas vezes. E daí você vai criticar. Né? Exatamente. Daí você vai criticar. Eu não vou em rede social, eu não preciso disso, meu amigo. Porque muito o cara mais sobre você do que sobre exatamente. Porque o cara acha que basta ele ser médico hoje e ele não devolve para a população aquilo. É isso. Né? Enquanto ele tem obrigação hoje moral, que a gente está falando aqui, de devolver para a população, explicar. Hoje é o maior canal de comunicação que a gente tem no Brasil, canal de comunicação, Instagram. Cara, o WhatsApp é um negócio absurdo. Mas sabe qual é o problema? Absurdo, cara? Mas gente. daí vem a questão da técnica e mais uma vez a soberba. Por exemplo, o médico, às vezes, ele não consegue gravar o negócio sem falar dele. Ele não consegue gravar o negócio sem falar da formação dele. Então, por exemplo, nós vamos falar de obesidade no homem. Eu acho que é a maioria dos homens obesos e tal. Então você pode falar assim, a obesidade no homem é um problema gravíssimo. Porque o que mais causa, a maior causa de mortalidade em homens e mulheres é a doença cardiovascular. E a obesidade é um fator de risco para isso. Tá, isso é legal. Aí o cara vem gravar e fala assim, a obesidade no homem é gravíssima. Quando eu estive em Harvard e fiz um estudo, eu aprendi, porque eu trabalho, eu vejo tudo isso no hospital. Ele teve em Harvard, assim, ele passou na porta de Harvard. Não é só isso, mas Ele mesmo que ele não visitar estivesse, com a família. às vezes o cara vira e fala assim, a obesidade no homem, ela é muito grave. Eu atendo no hospital XYZ. Porra, o cara já mostrou. Não é sobre você. Eu não estou preocupado com você. Coloca sua credencial lá embaixo do vídeo. Quem quiser saber quem é você, vai descobrir. Você não precisa falar. É isso. Não, por isso que os caras começam a fazer coisa e não funciona. Você não precisa falar, porque o cara vai embora do seu vídeo. O cara vai embora. O cara vai embora. O cara que você falou primeiro, eu sou formado, o cara já desligou, passou. Tchau, já acabou, passou. acabou. Eu fiz um fellowship. Acabou. Já foi, próximo. Acabou. O cara já tá vendo tiririca já. Agora, como é diferente. isso. Agora, como é diferente, às vezes, você vê um médico, você vê um cara bem formado, numa roupa normal, o cara abre a câmera e fala assim. Nossa, sabe o que eu tava pensando? O cara mudou o tom de voz, o cara tá falando igual eu. Ele tá falando igual a mim. Pô, ele é igual eu. Sim, eu sou igual. É isso, cara. É trazer pra perto. Respira, desacelera. Doutor, desacelera. É isso. Desacelera. Putz, mas a gente conversa muito isso, cara. Eu tenho pessoas próximas pedestal, né? que não conseguem fazer, ou que não conseguem fazer rede social. Amigos próximos que eu tento ajudar, inclusive, mas não tem jeito. E eu tenho pessoas que fazem isso e não conseguem mudar. Que sentam lá na câmera e falam assim, eu sou o doutor fulano, formado há 25 anos, não sei o quê, com especialização, e não sei o quê. Lá. Ele falou, 30 segundos que o vídeo pega, né? Assim, os primeiros 3, 4 que engajam. Esses primeiros 15, ele fala da formação dele que a pessoa não quer nem saber. E todo vídeo começa igual. Sim. E depois de 15, 20 segundos que vai falar que alguma coisa razoavelmente interessante, né? E aí reclama que não pega, que não tem seguidor, que não engaja, que aí para depois de 2, 3 meses, para de fazer, né? Não, ou senão ele contrata uma empresa. Exatamente. E assim, tráfego pago, gasta 10 pau. Eu não sou contra empresas de marketing, eu nunca tive e nunca fiz, mas eu não sou contra. Desde que você seja o dono da gestão do seu marketing. É o seu rosto que está naquela rede social, você vistorie tudo que será feito. Por quê? Porque senão aquela agência de marketing vai pegar um monte de card pronto, vai tirar a foto de um, vai colocar a foto do outro. Daí ele chega em Outubro Rosa e fala assim, Outubro Rosa, cuide-se. Pô, para, meu amigo, você perdeu tempo de fazer uma coisa tão legal. Quero saber o que você faz, o que você pensa. Abre a câmera, fala, você é médico, você se formou em 6 anos. Fala aí, bichão. Fala. É isso, Tem que cara. sair do... Não, isso que ele falou é uma super verdade, cara. Porque assim, a maioria das pessoas, por preguiça
ou por acreditarem que o negócio vai acontecer. E hoje, rede social não dá trabalho. É o trabalho. É o trabalho. Né? Eu convenci vocês do que eu falei? Então eu vou abrir uma mentoria, cara. Eu acho que você tá pronto. Você vai. Pô, pelo amor de Deus, né? O que eu falo é o seguinte, pro médico que quer se comunicar em rede social, faça você mesmo. Contrate alguém para fazer toda a gestão de publicação, vistoria, organizar o seu fluxo, postar para você. Mas quem tem que decidir a sua estratégia é você. Sim. Porque quem conhece o seu público é você. Não adianta deixar na mão de alguém que não sabe o que vai fazer. Se você é um médico reumatologista, não adianta você querer falar difícil, porque reumato é difícil até para médico. Você tem que falar com o paciente que sofre, que tem dor. Como é difícil viver com dor. Como é difícil acordar com dor. Você é ortopedista, você fez medicina da dor, não fez? Né? Cara, você imagina você abrir a câmera e falar assim, eu só entendi as minhas dores depois que eu comecei a atender paciente que realmente tinha dor. Quem que vai embora de um vídeo desse, cara? E é verdade ou é mentira? É verdade! Pô, conta um pouco da sua dor, conta um pouco da sua... né? Essa eu vou marcar essa pra fazer. Mas é verdade. Você essa é boa. Essa é boa. O Davi vai fazer 45 anos agora. Tá entrando na fase... Tá garoto, hein, meu? Tá entrando na fase... Rodou de pneu murcho. Então, rodei sem óleo, muito sem óleo. O Davi vai fazer 45 anos agora. Ele vai entrar numa fase que existem protocolos que defendem o início do rastreamento de câncer de próstata aos 45. Nem todos. Talvez ele nem entra nesse protocolo 45. Mas o Davi começa a entrar numa fase que ele começa a sentar do outro lado da mesa. Do urologista. Você abre a câmera e fala assim... Hoje eu sentei do lado que o paciente sentou do meu consultório e eu entendi o quanto é difícil falar em câncer de próstata, porque eu usei uma palavra que eu nunca quero ter na minha vida. Eu vou fazer um exame, agora vou colher um exame de sangue, vou fazer um toque retal, que todo mundo ficava brincando, mas não é brincadeira, é muito duro isso. É difícil. Porque talvez o cara vai fazer uma descoberta que vai mudar a minha vida. Isso é verdade. É verdade. Sim, claro. Conecta com o cara, conta de você. Seja honesto no seu sentimento. Porque eu quero ir nesse médico. Eu quero ir num médico que sofre. Que sabe o que eu tô sentindo. É isso. E depois lá embaixo eu falo assim, caramba, ele tem doutorado. Pô, o cara... Puta, eu quero esse cara aqui, porque ele nem falou dele, eu tive que descobrir que ele é aqui na legenda. Isso, cara. E eu acho que aprendendo muito aqui. Que eu sou aquele que vocês falaram. Aquele cara que tá começando na rede social, não sei gravar. Eu brigo todo o vídeo que eu vou fazer com a Cláudia, eu brigo com ela, que é minha esposa. Coitado. Não fica um perfeito, pra ela tá sempre alguma coisa errada. Mas não deixa ficar, não é pra ficar perfeito. Eu fico nervoso. Calma, cara. Com isso aí. Se for esperar ficar perfeito, você não vai Mas fazer nada. Mas aí agora eu tô descobrindo por quê. Porque eu tô pegando aqueles scriptzinhos lá e fico engessado no scriptzinho. Lógico, tem que ser eu, cara. O que é mais bonito nisso que você tá me contando, você fala assim, eu tô sofrendo pra fazer, mas tá fazendo. Exato. Cara, você tá insistindo. Esse é o negócio O mais legal. fácil é desistir e colocar a culpa. No social media. Meu amigo, o mais fácil é você desistir, falar que internet, Instagram é coisa pra quem não tem informação médica, falar que todo mundo é picareta e que... Não, filhão. Pô, o cara tá falando aqui, ó, eu sofro pra fazer, mas eu tô fazendo. Eu não sei fazer, fui pra mentoria. Pô, você se desdobra, cara. É isso, cara. Mas isso eu vi um cara eu esqueci mais um cara aí, sei, famoso, bem sucedido e tal. Daniel Butros. Pode ser Daniel ele, Butros. pode ser ele. Pode ser ele. ele. O cara falou que a principal coisa que fez ele conquistar as coisas era ele trabalhar na zona de desconforto. Então, quando ele se sentia confortável, ele falava, não, cara, eu preciso de alguma coisa que me deixe desconfortável. Né? Posso contar uma técnica que eu usava pra mim? Claro. Cara, usa os seus mentorados. Durante muito tempo eu não dei mamografia. Né? Eu tenho título de radiologia mamária, eu dava mamografia para poder sustentar minha família. E eu ficava sentado diante do monitor e tal, ali eu e o monitor. Daí, eu sou muito fã de Roda Viva. Legal. E eu me obrigava a assistir programas de Roda Viva com pessoas que eu não gostava. Com pessoas de posições políticas que eu abominava. Mas eu tinha que ouvir de cabo a rabo sem mexer. Sem alterar meu tom de voz, sem mexer com a minha frequência cardíaca. Cara, que era uma coisa que te sabe como é que chama isso aí? Tolerância. Eu me obrigava a ser tolerante. Eu sentava de frente àquela televisão, a pessoa estava falando coisas que doíam em mim. Não sai, continua. Escuta. Aprende a escutar. A gente aprende. Hoje a gente é muito... Não. Ei, você não gosta desse cara? Calma, filhão, pelo amor de Deus, calma, tá precoce. Tá muito precoce. Relaxa. Você não sabe fazer, você vai aprender. Aprende com ele, cara. Ele tá insistindo. E acho que a sociedade também tá muito assim... Cara, não preciso passar por esse desconforto.
É isso. Eu não vou passar por Eu não esse preciso desconforto. disso. Eu não preciso disso. Cara, você precisa. Você quer ver uma coisa que me emociona é quando eu vejo um médico idoso ralando na frente de uma câmera do Instagram. Eu acho demais, cara. Cara, eu acho demais também. Cara, eu acho demais. Eu vejo aquele vídeo imperfeito daquele cara e falo, pô, esse cara tá lutando. Esse cara tá lutando com as próprias... Pô, esse cara tá metendo uma câmera na cara dele e tá se expondo, falando de maneira... Puta, que legal. Muito legal. Porra, é muito legal você ver alguém que batalha. Esse cara tá lutando pra poder dar dignidade pra ele, pra medicina dele. Não é pra colocar o paciente no consultório dele, não. Ele tem tanto orgulho da medicina que ele faz que ele quer mostrar pros outros. É isso, cara. Isso. Mas assim, a maioria da galera faz o quê? Contrata, é isso que você falou. Não sabe nem fazer um Googlezinho meu negócio lá, não sabe nem fazer uma postagenzinha. Contrata e deixa na mão do cara. E aí depois de 3 meses fala, pô, isso aqui é uma porcaria. Só que esse cara que contrata é o cara que também não faz a gestão no consultório dele, o cara que não faz a gestão de nada. O cara recebeu pra postar lá e manter aquilo ativo, aquilo vivo pro cara. Você tá vendo? Se você parar 5 minutos e pensar, você fala assim, como que isso tem chance de dar certo? Não tem como. Eu gravo todo dia. Eu edito meus vídeos sozinho. Eu ponho a legenda, eu faço os cortes, eu escolho a música. Por quê? Porque tem que ter a minha cara. O que você usa lá de... CapCut. No CapCut. E o Edit às vezes. Do Instagram. Do Instagram. Por que eu faço? Eu sei quais são os meus vídeos que vão viralizar. Por quê? Porque eu choro neles. Eu tô vendo e falo, porra, puta vídeo, cara. Nossa, esse cara me doeu. Você tem que sentir o negócio, cara. Às vezes eu tô vendo uma explicação, vou falar sobre câncer de mama. Eu falo, não, tá muito soberbo. Grava de novo. Não, para, tá ruim. Daí eu começo a conversar comigo mesmo. Porra, isso ficou bom, hein, meu? Pô, você gostou? Que bom, então posta. Mas é difícil isso aí, viu, cara? Não, isso é difícil. Isso. Porque a gente assiste de novo, antes de publicar, obviamente. Você acha que tá razoavelmente bom, você já manda bala. Você fala, tá bom, então vou gravar de novo, não, puta preguiça aí. Não é, cara, é um trabalho. Não dá trabalho, é o trabalho. Meu amigo, em 3 anos eu mudei o meu faturamento por conta do meu trabalho em rede social. Então hoje, o que eu tô fazendo quando eu tô gravando um vídeo? Tô trabalhando. E quando eu tô editando? Eu tô trabalhando. Claro. E quando eu tô escolhendo a hora certa para publicar? Que eu tô trabalhando. Claro. Rede social é trabalho. Rede social não é marketing. É trabalho. É isso. É trabalho mesmo, Hoje cara. em dia eu tenho tanta dificuldade desse negócio de gravar de rede social que é o meu mecanismo de sair do conforto. Sabe? Sim, assim, sim. Eu falo, cara, eu odeio fazer isso, mas eu vou fazer, cara. Mas você tá de muito parabéns, cara. Porque você, além de tudo, você tá fazendo tudo, cara. Quantos médicos hoje que ficam tirando sarro e fazendo não sei o quê, e conversando e não sei o quê, e não tem coragem de dar um passo? Porque empreender, cara, empreender é sair da zona de conforto. Não existe empreendedor de sucesso que ficou na zona de conforto. Isso não existe. Isso não é compatível com o empresário. Né? A gente sabe disso. Então, pô, você para você empreender, para você criar coisas, e é o tempo todo. E eu sou um cara acostumado a isso. Eu nunca tenho paz, a gente brinca assim, eu nunca tenho paz, entre aspas, na minha vida comercial, porque eu sempre estou inventando coisa. Eu tive agência de viagem, restaurante, consultório que deu certo, que não deu, que vendi, que comprei, que fiz, enfim. A vida inteira é isso. Né? Fui inventar ir pro Corinthians. Cara, vocês imaginam que eu não fiz na minha vida de coisa que deu certo e que deu errado. Podcast, né? Nós gravamos até podcast na Band, né? Lembra? O jogo já mudou 3 vezes o nome do podcast. Já foi Saúde em Jogo, que a Bandeirantes contratou a gente. Depois mudou pra não sei o quê. Cara, a gente vai fazendo um monte de coisa. Agora, pô, não tem conforto. Tem dia que eu não tô com saco de fazer isso aqui. Cara, tem dia que eu falo, cara, claro que pô, tem dia que eu não tô afim. Acorda você fala, tem dia que eu não tô afim da entrega de mentoria. Tá, cara, mas olha... Ué, velho, e aí? Agora, espera um pouquinho. Pega o celular. Hoje eu acordei sem vontade de fazer nada. Sem vontade de fazer nada. Mas eu quis trazer isso pra você porque eu tenho certeza que talvez ontem você tava nesse dia, né? Só que eu tô aqui, ó, tô entregando. Sabe por quê? Porque é importante pra mim e pra você. Pô, fala isso, cara. É isso. Fala isso. Fala isso. Ó, eu tô gravando esse vídeo, eu achei que não ficou bom. Mas hoje, do jeito que eu tô, é o melhor que eu posso entregar pra você. Espero que você goste. E eu vou me esforçar demais pra ser melhor amanhã pra você. Pô, entrega isso. Sim. Porque você tá fazendo, sabe o que naquela pessoa? Você tá despertando um sentimento nela de imperfeição sua, que ela também tem. Você vai trazer proximidade. Cara, eu só lido com câncer de mama todo dia. Eu escuto as mesmas dúvidas todo dia. E os mesmos medos também. Os medos são idênticos. As pessoas são idênticas. Toda mulher tem o mesmo medo quando ela tem um câncer de mama. Só que quando ela tá me falando, eu já escutei aquilo milhares de vezes. Em certo momento eu vou virar pra ela e falar assim, eu te entendo. Eu sei. É assim, estamos juntos.
eu já ouvi ontem, eu ouvi amanhã. Não é diferente quando você escuta uma coisa atípica. Então, às vezes, o seu medo de gravar... Eu sou médico e eu estou me expondo em rede social aqui há algum tempo que eu estou tentando aprender e conectar com você. Porque durante muito tempo eu fiz minha formação, eu fiz mestrado, fiz doutorado, mas eu entendi que meus pacientes não entendiam nem o que eu falava. Eu estava falando tão difícil com eles que eu não entendia. E eu estou aqui. Queria, se você puder me ajudar a escrever aqui, como é que eu te ajudo mais? Será que... Me ajuda a interagir. Cara, você está entendendo? Me ajuda a interagir. Só que geralmente você não vai fazer isso colocando um celular num tripé. O médico coloca o celular no tripé, ele engessa. Muda de pessoa. Cara, pega o celular e fala assim... Puta, eu tô aqui sofrendo para gravar esse vídeo, sabia? Porque eu acho que eu tô sofrendo mais para gravar esse vídeo do que quando eu defendi meu doutorado. Só que eu cheguei num ponto da minha medicina que eu não conseguia mais entregar aquilo que eu estudei, porque meus pacientes não entendiam o que eu falava. Um monte de gente começou a ir em médicos que eu acho que eu nem respeitava. E hoje eu tô entendendo esses caras. Se você puder me ajudar, me ajuda. Porque para mim é muito... Eu preciso de você, do seu feedback. Seja sincero. Eu vou fazer um desse, mas não porque você tá falando. Mas é porque o cara já é mentor. O cara já é mentor, você viu isso? O cara já é mentor. Não, mas você tá entendendo. Não, eu tô entendendo, mas eu tô Essas entendendo. dores são importantes porque as pessoas só querem vender glórias. Sim, as não é. As pessoas só querem ir pra vender glória. Cara, a pessoa tem que te ver despenteado. A pessoa tem que te ver de manhã e falar assim, puta, hoje não vai. Hoje não vai, hoje não tá bem. Agora tem dia que ele fala assim, pô, senhor, eu tô eufórico. Eu vou gravar 30 vídeos pra você que eu tô muito feliz. Não, eu tô falando que você já é mentor, porque assim, pra mim, isso aqui tá sendo uma aula de mentoria, inclusive. Eu tô pegando várias coisas de um cara que tem uma experiência absurda, um resultado maravilhoso. E, cara, ele tem toda a razão. Isso traz conforto pra gente fazer as coisas. Quando você começa a entender, você também que tá começando, eu um pouquinho mais. Mas assim, pô, cara, olha o conforto que traz de você ver uma pessoa que entrega o que ele tá sentindo, mas sentimento. Ele é um exemplo, ele nem é mentor. Ele já é, mas ele não sabe, né? Que a gente vai... mas é que mentor, assim, a gente fala mentor. Claro que ele é. Eu entendo. Assim, que obviamente. Você desperta, mas todo mundo é. E todo mundo pode ser, por isso que eu tô te falando. Claro. Você pode aprender com um cara que é muito mais simples que você e que não tem a sua formação. Seja humilde. Sim, claro. Seja humilde, né? Seja humilde. O que a gente precisa hoje é entregar. É entregar o quê? Verdade. Não queira só entregar a glória. Não queira colocar só o jaleco do hospital caro que você frequenta e esconder que você trabalha no SUS. Eu já escutei de gente, amigo meu, que queria o meu bem, lá no começo. Daniel, cuidado com ficar expondo o paciente pobre que você não vai atrair paciente rico. Não, tudo bem, eu entendi, eu não critiquei, ele estava querendo o meu bem. Eu falei, cara, mas para mim não faz sentido. Eu vou falar dos dois e eu vou ver o que vai acontecer. E deu certo. E deu certo, porque... É porque você é autêntico, cara. Exato, é porque você é autêntico. Isso, cara, seja tudo autêntico. Dá certo quando você é você mesmo. Você atende um paciente que desperta uma puta de uma história legal em você, não queira contar na hora, calma. Sofre com ela. 3 dias depois fala assim, só tive que esperar 3 dias para te contar isso porque eu ainda não digeri. Pô, o cara fala, não, eu não vou sair desse vídeo. Eu não vou sair desse vídeo. Pô, 3 dias pro cara me contar essa história? Conta agora. Pô, atendi um paciente, ele foi lá por conta de um entorse de tornozelo. Pô, mas eu entendi por quê. Porque o peso que ele carregava na vida era muito grande. Explodiu. Você tá falando mentira? Não. Você tá falando verdade. Você tá falando verdade. Você vai falar de dores, você vai falar de obesidade, você vai falar de inflamação, você vai falar de tudo. Não, e além de você estar falando verdade, o fato de você estar falando isso, você está beneficiando uma pessoa, entendeu? Claro, né? Claro. É isso, cara. Esse que é acho que é o mais importante, né? E você não falar, você tá fazendo um mal. Não, você não tá fazendo mal, mas não você tá deixando de fazer bem, né? Isso, você tá deixando de fazer bem, correto, é isso. Você não tá cumprindo com a tua função hoje, que a gente que é estar lá dentro e falando o que você faz. A gente precisa entender que uma palavra que as pessoas evitam, que é o amor, né? O amor é uma coisa importante. Quando eu me reconectei com você, eu mandei a mensagem para ele, né? A gente conectou por rede social, depois o André mandou a mensagem no meu celular, me convidando para vir aqui. Falei, cara, vai ser uma honra, porque num dos momentos mais eufóricos e sofridos da minha vida, que foi o dia que eu passei na faculdade e saí da minha casa, saí da casa dos meus pais para nunca mais voltar, que era um domingo de março à noite, eu cheguei numa república de pessoas que abriram o braço para mim, e você estava lá. Cara, talvez para você era só mais um calor entrando na nossa casa, para mim não. Para mim era um cara que me recebeu, você e todos aqueles caras da Cucarachas, que me receberam para falar assim, cara, seja bem-vindo, a partir de agora a coisa vai mudar. Puta, sensacional. Eu tenho uma gratidão imensa por isso. E eu te contei isso. Por quê? Sim. Porque é importante você ser conectado no quanto bem você me fez.
Por que eu não vou fazer isso? Por que eu não vou contar para as pessoas o quanto eu amo você? Eu nem te conheço, mas eu amo você. A gente precisa ser simples, cara. A gente precisa vencer pela bondade, pelo amor, pela ciência, pela tolerância, pela dignidade, pela ética. Só vai pro bem, cara. Não vai pro mal. Sim. Não aponta o dedo, não fala palavra ruim. Não faça parte do seu vocabulário palavras ruins que despertam coisas ruins. Vai pro bem. Seja leve, cara. Costuma dar certo. Tem uma hora que você acostuma. Costuma dar certo. É verdade. É verdade, tem toda a razão, cara. É isso, é a essência, né, cara? Isso é o mais importante de tudo, cara. A gente ter isso, a gente não deixar mudar, né? A gente não pode mudar, a gente tem que ter nossa cultura, nossos valores preservados, e a gente tem que cuidar quando a gente monta um negócio novo, como a mentoria, por exemplo. Agora eu tô falando disso porque é uma coisa nova na minha vida, mas que essa cultura e esses valores sejam preservados, né? Às vezes a gente vai errar, a gente vai colocar pessoas lá, com certeza vai errar. Eu acho pessoas que não deveriam estar, por exemplo, mas se o seu pensamento for sempre focado nisso, a chance de você errar, ou pelo menos a intenção, né? A intenção é boa, né? Eu acho que a essência não se ensina, mas ela se melhora. Sim. Ela tá lá dentro, mas você pode lapidar. Claro. Isso aí. Eu acho que e isso você tem que fazer todo dia. E às vezes tem que corrigir rota, né? Sim. Às vezes tem que corrigir rota. A todo momento, cara. Exato. A todo momento, cara. Exatamente. Sim, é isso. Corrigir rota. Fala, cara, tô indo por aí. E isso também é humildade. Você entender que você tá indo por um caminho e falar, opa, cara, deixa eu voltar pra cá. Né? Opa, deixa eu sair daqui. Então, pô, eu sempre quando eu tive cargo... Pô, por exemplo, você imagina, eu fui chefe do departamento médico do Corinthians. Vocês imaginam a responsabilidade, a quantidade de pessoas que ficavam querendo favor, pedindo coisa pra mim. E, pô, eu sempre me policiei para não mudar com ninguém, independente disso. Né? De não ter soberba com relação ao cargo, de poder continuar contribuindo como eu fazia com todo mundo, atendendo todo mundo que eu podia. Né? E usei o cargo muitas vezes para ajudar muitas pessoas que não tinham acesso a algumas coisas lá dentro, o que eu podia fazer. E sempre fazendo isso, cara. Sempre pensando, rezando muito, pensando muito em autoanálise. Eu gosto de fazer muito isso, cara. Às vezes de sentar, deitar à noite e ficar fazendo autoanálise. Falar, cara, putz, eu viajei aqui, cara. Putz, eu fui um cara que eu não gostei aqui. Eu acho importante pra caramba a gente fazer isso sempre, né? Todas as pessoas. Você pensar como você... A gente faz um exercício na mentoria, inclusive, que a gente pede para os mentorados mandarem para as pessoas mais próximas, né? Perguntando sinceramente para elas 3 defeitos e 3 qualidades suas. E a pessoa tem que responder de verdade, falar a verdade. E fala assim, é para pedir para mandar os defeitos de verdade. Né? E essas 5, 6 pessoas que mandam lá, você tem que olhar, entender, aguentar firme, né? E ver se bate ali. É isso. E não julgar. E não julgar. Né? E usar para você corrigir aquilo. Porque se mais de 3, 4 pessoas mandarem a mesma coisa, entenda que você é aquilo que você está achando que você não é. Exato. Entendeu? É isso aí, cara. Então tem muita coisa legal, cara. Assim, Mas a ideia que você falou, bicho, a ideia é a gente estar sempre conectado com pessoas boas. O ambiente transforma muito a gente, né? Eu saí de um ambiente tóxico, né? Político, que era lá, por exemplo, e fui para um ambiente maravilhoso, né? Que é da mentoria do Neto, por exemplo. Depois eu construí o meu ambiente também. Mas isso é muito incrível, cara. Quando o ambiente já muda. Isso é uma coisa que você falou. As pessoas já mudam. Eu acho que eu posso falar um pouquinho, porque eu estou vivendo isso agora. Eu entrei na mentoria, sei lá, um mês. Você tá vendo o que acontece, né, cara? Cara, é uma coisa assim, o ambiente te puxa muito. Muito. É difícil uma pessoa, que nem o André me falava isso, e é difícil uma pessoa que tá de fora compreender isso. Falar, não é possível, o ambiente te puxa, as pessoas... Cara... Eu acredito fielmente nisso, cara. É que você já vive também, mas eu que tô nessa transição... Cara, é verdade. É por isso que eu insisto, cara. Ande com pessoas boas e você ficará bom. E não tô falando de bom de performance, é bom de paz, de energia, cara. De sorriso, de leveza. Seja leve. Bom pra você. Às vezes, uma pessoa que é bom pra você, necessariamente não é boa pra mim, entendeu? Sim. Pessoas boas, palavras boas, pensamentos bons. Escuta mais do que fala. Cara, dificilmente vai dar errado, tá? Assim, escuta mais do que fala, toca a vida. Para, você vai errar todo dia. Não fica se julgando também. Não fica se culpando. Acabou. Só não vai errar de novo a mesma coisa. E também, talvez e também assim, é entender que errou. Eu acho que é importante você saber que você fez, que você errou. Tentar você mas não errar se a mesma martirizar coisa, por causa não, disso. Sim. Resolve. Não julga. Sem dúvida. Resolve, Paulo. Vou fazer. E tentar não errar a mesma coisa, né? A mesma... o que é burrice 2 vezes? É burrice, né? Aquele ditado, não é isso?
Velhinho, divulga pra gente teu local de atendimento. Fala um pouquinho sobre o seu atendimento, o que você faz, né? Onde as pessoas te acham, os pacientes podem te achar. Hoje em dia eu trabalho, que nem já falei, no SUS, no Hospital Brigadeiro. Tô lá de quinta e sexta, que é um trabalho que eu adoro, além de ajudar, né, paciente do SUS. Eu adoro trabalhar com residente também, cara. Gosto muito de formação de residente, assim. Já é um tipo de mentoria não também. Não tenha dúvida, é dificílimo. Nossa, Sim. Eu gosto muito. E aí agora eu tenho meu consultório. Tenho 2 consultórios. Eu tenho um no Jardins e um em Perdizes. Agora que eu entrei na mentoria, e aí eu faço minhas cirurgias nos hospitais, onde basicamente os pacientes querem ir. Eu tenho também, no mesmo prédio que eu tenho um dos meus consultórios, a gente tem um hospital dia também. Legal. Faz os procedimentos lá. A gente faz todos lá. O procedimento é de pequeno e médio porte. Então a gente consegue fazer, mas não é... Vasectomia, essas coisas. Faz tudo. Vasectomia, pra você ter uma ideia, lá a gente faz até cirurgia de pedra no rim, botox. Faz cirurgia... Os dermatos faz botox. Ortopedia vai muito lá. Aliás, você podia ir lá, né, Zerbini? Nossa, eu tô conhecendo agora. Aliás, nem conheci. Fala o endereço para nosso contato. Como é que você faz como é que as pesas fazem para te achar em rede social agora? Na que rede social. Agora que você tá bombando. Agora. Peraí que eu tenho que pegar o meu nome na rede social. Nossa, sério, velho. No Instagram é @, né? @ que põe antes do Instagram, né? No Instagram é @Dr. Davi Jacques Cohen. Eu preciso mudar, que tá ruim, né? Esse é muito comprido, né? O André me falou isso já. Doutor Davi. O André é meu guru de Instagram, Pô, então, arruma isso aí, guru. Tá maroto isso aí. Tá maroto isso aí, guru. Tem o meu site também, que é drdavicoen.com.br. Lá tem todas as informações dos endereços, os consultórios, essas coisas. E é isso, cara. Pô, legal, cara. Prazerzaço ter você com a gente. Não, o prazer foi meu. Aprendi demais hoje. Pô, foi animal. Foi uma entrega de mentoria maravilhosa aqui, pô. Já vou sair daqui. Absorver. Nós vamos sair daqui voando já. Voando. Parabéns. Cara, conversa boa. Espero que você tenha se conscientizado do que você já é. Entendeu? Cara, mas ele feliz, cada um tem uma missão diferente, né? Pô, e você, cara, mais uma vez. Exatamente, cada um tem uma missão. Você é fera. Tem gente que tem várias missões. Entendeu? Não, ele tem. Bicho, qual que é a câmera que eu quero encerrar essa conversa? É aqui? Pessoal, a conversa hoje aqui no Aura Podcast foi maravilhosa. Eu, como convidado, estou encerrando, porque aqui, Dr. André Jorge, Dr. Davi Cohen, conversa sobre mentoria. E eu, que sempre fui uma pessoa muito cética em relação às mentorias, começo a ser convencido por médicos sérios que fazem a medicina séria e que entenderam em algum momento que eles precisaram aprender para melhorar, e alguns hoje ensinam a gente a melhorar. Então eu quero agradecer muito o convite de estar aqui e a oportunidade de finalizar agradecendo os ensinamentos sobre as mentorias. E eu saio daqui hoje alguém com um preconceito a menos e talvez buscando em breve de que maneira que eu vou me mentorar para melhorar ainda mais a minha performance como pessoa, como médico, como pai, como marido e como cidadão. Obrigado. Até o próximo Aura Podcast. Sensacional, cara. Aê. Demais. Não ouso encerrar esse. Cara, obrigado. Obrigado, velho. Obrigadaço. Né, velho? Obrigadaço. Obrigado.